Para você que está chegando agora, muito prazer, eu sou o professor Felipe Santos, historiador e teólogo. Bom demais poder dividir com vocês os meus estudos, tá? Bom demais falar sobre esse mundo maravilhoso da teologia que muitos pensam que é algo reservado apenas para quem quer ser padre, mas não. Costumo dizer que o estudo da teologia é como a prática de um esporte. Você não precisa praticar esse esporte para viver disso. Você não precisa praticar esse esporte para ser um medalhista, um campeão olímpico, um campeão mundial. Mas o fato de você praticar, viver a disciplina desse esporte, isso contribui, para uma melhor noite de sono, isso melhora a sua alimentação, sua força, sua agilidade, o seu preparo. Então, te ajuda. O estudo da teologia da história da igreja faz isso conosco. Vai fortalecer a nossa fé, vai lapidar a nossa vocação, vai nos dar um discernimento melhor, uma maturidade, para poder continuar dizendo sim para Deus. Muitas pessoas, às vezes, abandonam a igreja porque presenciam erros de outras pessoas e por causa dessa falta de maturidade, essa falta de estudos, acabam abandonando também. Ai, foi tudo uma mentira, eu não aguento isso e vai embora. Então, para de fato sermos fiéis à igreja, nós precisamos ter essa vida intelectual. Quem faz essa analogia muito legal sobre completar essa corrida é São Paulo. Então eu espero que você enxergue dessa forma também. E o tema de hoje é o quê? Vamos falar de Bíblia. Olha só, eu peguei algumas que eu tenho aqui. Tem mais também, tem uma bem legal que eu quero pegar aqui para mostrar para vocês. Porque muita gente pergunta para mim: Felipe, qual que é a melhor Bíblia? Qual eu devo comprar? Existe a melhor de todas, a ultra, master, mais fiel das traduções e tal. E é disso que nós vamos falar hoje. Olha só, gente, vamos entender o seguinte. Nas minhas aulas do Café Bolinha em Teologia, no qual você pode fazer parte da próxima turma, só entrar no link aqui para você fazer a sua inscrição. Eu ensino para as pessoas que, a princípio, antes de termos a Bíblia escrita, existia somente a tradição. O que é o Evangelho? No princípio, o Evangelho ele devia ser vivido. A palavra Evangelho é o termo que nós adaptamos ao português, mas tem origem grega. E traduzindo de forma literal seria boa notícia, boa nova. O que é a boa nova? A boa nova é que Jesus veio, o Messias veio, nasceu para nós, o Salvador, conviveu conosco, morreu, ressuscitou, abriu a possibilidade de uma vida eterna, muito além do que nós podemos imaginar, uma vida plena, não é só algo longo, eu simplesmente não vou morrer, não, é uma felicidade plena, é algo muito além da carne, é muito além do que podemos ver, vivenciar, e tornou isso disponível para todos. É uma salvação que vem para os judeus, mas por meio dos judeus, mas para todos. Então isso é a boa notícia. Porém, conforme o tempo foi passando e essa boa notícia precisou ser registrada, nós começamos a tratar o Evangelho, a boa notícia, apenas como algo documentado, apenas como algo escrito. Deixou de ser, não deixou de ser, mas culturalmente deixou de ser a boa notícia que deve ser vivida para a boa notícia que simplesmente deve ser lida e às vezes decorada. Então existe um empobrecimento cultural muito grande ao olhar para a Bíblia ao longo do tempo. E aí chegamos à pergunta. A Bíblia foi traduzida em diversos idiomas. Algumas línguas foram deixadas para trás, se tornaram línguas mortas, temos um idioma vivo hoje, então sempre precisaremos de novas traduções, mas sempre vem essa pergunta: qual que é a Bíblia mais fiel? Qual é a melhor tradução? Qual é a melhor Bíblia? Qual é a ultra Bíblia perfeita e tal? E aí eu digo para você, existe ferramenta perfeita? Pode ser que sim.
mas ela é perfeita para aquela função no qual ela foi projetada para ser usada. Existe uma chave de fenda perfeita? Poxa, existe. Mas se você precisa da chave Phillips, então ela pode ser perfeita, mas ela não serve para aquilo. Talvez você precise de um martelo. Mas eu tenho uma chave Phillips perfeita, mas eu preciso do martelo. Então são situações. A mesma coisa a Bíblia. Hoje nós temos diversas editoras, nós temos diversas Bíblias, nós temos em diversas versões com zíper, sem zíper, capa dura, capa mole, pequena, grande, em português, espanhol, latim, a Nova Vulgata. Nós temos ainda traduções em grego que você pode comprar. Nós temos em diversos idiomas. E aí fica aquela coisa: o que é que você quer estudar? Para que você vai usar a Bíblia? Você vai usar só para rezar? Você vai usar para rezar em grupo? Mas esse grupo é na sua casa ou esse grupo é na sua paróquia? É na rua da sua casa? Tem muitas pessoas? É um grupo que tem protestantes e católicos? Qual é a linha de trabalho que você vai desenvolver? Eu sou só um cara curioso, eu só quero começar a ler. Eu ainda não sei direito. Não, eu já sei exatamente onde eu quero chegar. Sabendo aonde você quer chegar, sabendo o tipo de trabalho que você quer desenvolver, aí é uma Bíblia XYZ que você vai utilizar. E agora eu quero falar com vocês de alguns exemplares que eu tenho aqui para que você saiba para que você vai usar isso, como você vai usar isso, como essas Bíblias podem te ser úteis. Olha só, eu vou começar indicando aqui essa aqui, que na minha opinião é a melhor Bíblia. Nossa, você acabou de falar que não existe melhor Bíblia, você falou que não. Você vai entender. É o seguinte: toda Bíblia vai ter o texto bruto igual. Vai estar ali Gênesis, vai ter ali Êxodo e seguindo, do Gênesis ao Apocalipse. Se você pegar a Bíblia protestante, vai ter menos livros no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento vai ser o mesmo. Mas a questão é o quê? Quando você pega aqui as Bíblias, eu já vou até explicar isso de uma vez por todas para não ter que ficar tocando nesse assunto quando eu for mostrar os outros exemplares. Você não vai ter uma Bíblia que vai dizer que o nome de Jesus era Roberto. Você não vai ter uma Bíblia dizendo que Jesus, na verdade, não tinha 12 discípulos, ele teve 23. Você não vai ter uma falando que no lugar de Maria, o nome que vai aparecer ali é Olívia. Não tem. Você não vai ter uma Bíblia que vai te oferecer um texto totalmente deturpado, totalmente fora do que dizem os textos originais. Eu digo no sentido de melhor Bíblia pelas ferramentas que ela nos oferece, além do texto bruto. Então, quando você pega aqui a minha já está meio gasta já, Se você olhar na internet aí, você vai ver ela novinha, bonitinha. Olha só, você já tem aqui uma linha cronológica para você entender a sucessão de fatos, como que as histórias da Bíblia elas vão acontecendo. Então isso para o leitor é muito bom. Já temos aqui instruções de como você vai ler a Bíblia, Você tem aqui instrução sobre a inspiração. Por que nós falamos que a Bíblia é composta pelos livros inspirados, Então você tem aqui a questão dos gêneros literários. Aqui na Bíblia você vai ter uma narrativa mais histórica, você vai ter um gênero mais apocalíptico, você vai ter os Salmos, Lamentações, você vai ter poesias. Então não tem um único gênero literário, não conta uma única história. Ela tem ligações, mas isso aqui não é um romance que vai falar dos mesmos personagens o tempo todo. Então, são histórias diferentes que são compostas em momentos diferentes da história da humanidade e que vão ter ali influências do contexto histórico em que essas histórias são registradas. Muitos fatos que se contam aqui na Bíblia, eles são muito anteriores ao registro desses fatos. É tipo você viver uma coisa hoje e daqui a 20 anos
você escrever sobre isso, entende? Então olha o quanto você amadureceu, olha quanta coisa você viveu, você não é o mesmo de lá, mas o fato é o mesmo, você vai registrar ali com mais maturidade. E você tem aqui também, né, todo um resumo do que são esses livros, né? A estrutura do livro, ele dá todas as orientações aqui do Gênesis, do Êxodo, enfim, continuando aí, seja o Antigo ou Novo Testamento. Então, ela vai dar para você páginas de introdução, grandes, ó, só isso aqui, ó, início do Gênesis, só isso aqui é nota de rodapé, olha, é mais nota de rodapé do que o texto bruto mesmo. Então, é uma ferramenta maravilhosa para você, de fato, entender. Você tem páginas aqui, ó, para anotações, ela tem mapas, olha aqui que interessante, para você poder entender muito bem os locais em que todas as histórias narradas aqui, elas acontecem. Então, isso aqui é uma verdadeira caixa de ferramentas. É a que eu mais indico para todo mundo. Ela é meio grande, se você for levá-la para algum lugar, né, uma pregação que você vai fazer, um grupo de oração que você participa, se você for como eu, que eu tenho o costume de ir para a missa e levo a minha Bíblia, eu gosto de acompanhar com a minha Bíblia as leituras, né? Então eu tenho que colocar numa bolsa e tal, e beleza, mas ela não é aquelas do tamanho daquelas grandonas, né? Que são todas ilustradas, você pode usar para decoração, mas eu acho que ela é de um tamanho bom, que oferece uma fonte confortável e um número gigantesco de ferramentas para você poder, né, entender melhor os textos. A outra que é muito famosa é essa aqui, ó, a Bíblia do Peregrino. Essa aqui é da Teresa, minha filha mais velha. Quem chefiou este projeto aqui foi um padre jesuíta, Alonso Schockel. Ele tinha como o forte da sua pesquisa, né, a poesia hebraica. Então, as notas de rodapé com relação, né, ao Antigo Testamento, elas são riquíssimas, além, né, muito além da média. Então, o forte dele era a parte de pesquisa de gêneros literários bíblicos, né, com ênfase ali em poesia hebraica. Então, é interessante que você tem aqui uma Bíblia que, claro, muitos vão trabalhar juntos para esse produto final, mas quem está à frente é um pesquisador. Então, quando você pega aqui uma Bíblia dessa aqui, você tem também mais uma caixa de ferramenta maravilhosa. Ela tem um foco maior, como a especialidade, né, desse Schockel era gêneros literários, então não que ele vá dispensar fatores históricos, não é isso, mas o primeiro foco dele é no texto, não tanto o contexto em que esse texto foi registrado, foi publicado. Então é interessante que ele vai analisar as perícopes, vai explicar por que o texto foi projetado assim, originalmente, qual é a rítmica dele, como qual é o peso disso naquela cultura. Então é legal que ele faz o leitor ter uma viagem no tempo por meio, né, da estrutura gramatical, vamos dizer assim, da Bíblia. Então é de uma riqueza assim que não dá para mensurar. Essa Bíblia aqui é fantástica. Eu, embora prefira a que já está aqui embaixo, né, a edição de estudos da Ave Maria, essa aqui é tão boa quanto. Eu não vou dizer que uma é melhor que a outra, é uma questão de preferência. Mas essa aqui eu indico para quem já está querendo ir um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque a linguagem dela já é mais rebuscada. Ele já vai ter mais termos técnicos nas notas de rodapé. E também a didática dela é um pouquinho diferente, né? Uma coisa que facilita muito que as Bíblias da Ave Maria elas têm são
essas marcaçõezinhas aqui. E eu não vi em outras Bíblias católicas isso, só a da Ave Maria. Então, a Bíblia ela facilita bastante na diagramação dela para que você possa achar melhor os textos. Essa aqui, nem tanto. A fonte dela é muito boa, mas as notas de rodapé são feitas pensando, não tanto na didática, mas ela é feita pensando em quem tem esse objetivo de querer ir mais a fundo na história, de querer pesquisar mais, uma pessoa já mais madura na fé, que já tem uma certa introdução, ao estudo de teologia, porque é na teologia que você vai aprender ali mais sobre a história do povo hebreu, você vai entender mais ali sobre outras literaturas que pertencem à cultura hebreia. Então você já começa a mudar a cabeça. Então essa ferramenta aqui, eu acredito, quando eu estou manuseando elas aqui, eu vejo que ela tem uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, Então, se você está começando agora e você tem uma dessa aqui, olha, já ajoelha aí, agradece a Deus, porque você tem uma excelente ferramenta na mão. Mas se por um acaso você lê algumas coisas, você não entende direito o que ele está dizendo na nota de rodapé, não se cobre, não ache que você é burro, não é isso. É porque nós estamos falando de um cara que ele é um especialista, era um especialista, e ele está, a princípio, conversando com pessoas que já têm uma certa noção desse campo de trabalho, desse campo de estudo. Então, não tenha uma falta de paciência com você mesmo, caso você não entenda alguma coisa, beleza? Eu vou falar dessa última aqui, que está em português, e depois a gente começa a falar das Bíblias em outros idiomas. Essa aqui é uma versão pequenininha que eu tenho da editora Difusora Bíblica, E é a famosa Bíblia dos Capuchinhos. Se você pesquisar aí na internet, colocar Difusora Bíblica ou Bíblia Difusora ou Bíblia dos Capuchinhos, vai aparecer uma foto dessa aqui. A mais tradicional deles, ela é um pouco maior. Aí tem da capa com esse douradinho aqui, mais marrom, um pouquinho mais escuro, preto, vermelho e azul. Essa aqui, pequenininha, que eu ganhei de presente do meu grande amigo Padre Bessa. Padre Bessa, um grande abraço para você. Essa Bíblia aqui, ela é uma das traduções mais elogiadas em português pelas pessoas. Eu considero ela, já tem minhas orações, minhas coisas, meus marca-páginas aqui. Eu considero ela também, eu não sei se você pesquisar por Bíblia de Estudos vai aparecer, mas eu considero ela como Bíblia de Estudos porque ela tem muita informação interessante para quem vai começar a ler aqui. Ela também tem toda essa instrução a respeito das Sagradas Escrituras. Ela vai falar sobre, tem páginas aqui para explicar sobre a união do Antigo com o Novo Testamento. Lembrando que no início da história da igreja, nós teríamos ali pessoas que queriam dispensar o Antigo Testamento, porque viam que, digamos assim, existia um Deus mau no Antigo Testamento e Jesus era a antítese disso, era o Deus bom no Novo Testamento. Então, o Antigo deveria ser descartado. E tem todo o Sagrado Magistério da Igreja que vai mostrar que não, que o Novo Testamento não veio para jogar fora o Antigo, não é uma atualização que você não precisa daquilo lá, que você vai desprezar aquela história. A aliança continua, mas o povo de Israel, toda a história construída com esse povo, não tem que ser ignorada, ser jogada no lixo. Então é muito interessante tudo isso que a igreja vai passando. E aqui a Bíblia vai explicando também, sobre as notas de rodapé, os títulos, como é que você vai entender as abreviações, as citações bíblicas, entendeu? Ele tem toda uma didática muito interessante. E as ilustrações são muito legais. Eu gosto muito desse estilo aqui. Também
sempre temos uma introdução muito legal, né, para o leitor entender melhor o contexto ali do texto que ele vai ler, né? Temos muitas ilustrações ao longo dos textos. Eu acho fantástico, gosto demais dela, e ela também, para quem vai sair para pregar e tal, essas coisas, essa aqui é maravilhosa, porque ela é pequenininha, você consegue colocar numa bolsinha, alguma coisa aqui, você de repente só tem que usar um óculos, que é o meu caso. Eu preciso trocar, quer dizer, pegar um novo. Minha filha mais nova quebrou o meu. Mas você consegue ler pelo tamanho dela, a fonte é confortável. E principalmente aqui, ó, quando você chega aqui no Novo Testamento, quando começa aqui, vamos lá, aqui o capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Olha só que interessante. Aí ele vem o título, Parábola dos Vinhateiros Homicidas. Ele, assim como nas outras Bíblias que eu mostrei para vocês aqui, a edição de estudos da Ave Maria e a do Peregrino, ela já tem as passagens equivalentes, né, nos outros evangelhos que vão tratar disso. Aqui já mostra, né? Mateus 21, 33, 46, Lucas 20, 9, 19. Então, as passagens que são trabalhadas nos outros textos, ou referências que os personagens fazem de algum texto do Antigo Testamento, do ladinho ali você vai encontrar a marcação da passagem, ou, né, no próprio texto vai ter entre parênteses ali, ou na nota de rodapé. Então é legal que tem toda essa preocupação aqui com quem, além de fazer uma leitura orante, né, vai também fazer um trabalho de pesquisa, e também fizeram nesse formato pequenininho, que fica muito mais fácil de você levar para onde você for. Para começar com as Bíblias em outro idioma, eu quero mostrar essa aqui, a Didaquê Bible. Você vai ter várias publicações, várias Bíblias, diversas editoras em inglês também. Eu acredito, né, que em versões em inglês, uma das que mais vai aparecer para você, se você pesquisar aí, Bíblia em inglês, é a versão King James, né? Que é da onde vem as Bíblias protestantes, né? A Bíblia do rei James, né? O rei Tiago. E tem todo um projeto interessante. É uma Bíblia que eu teria, mas das antigonas, né? Porque você tem todo um projeto lá atrás, feito pelo rei, para poder amenizar as diferenças entre protestantes e católicos e tal. Então, para mim seria um objeto de estudo muito interessante. Você tem de Bíblias católicas, essa aqui é da SESC, né? Achei muito bonita. Eu não sei que editora que é. Foi a primeira Bíblia em inglês que eu vi na minha vida. Eu queria estudar mais o idioma e tal, então eu queria começar a fazer os estudos bíblicos em inglês. Mas aí eu fiz um amigo na internet, um diácono que é brasileiro, mas mora lá nos Estados Unidos, e ele me indicou essa aqui, a Didaquê Bible. E por que eu estou mostrando ela para você? Pelo seguinte, o texto bruto vai ser igual, né? Vai ser igual esse aqui também, só que esse está em português, esse aqui está em inglês. Qual que é o grande diferencial dela? Ela vai ter aqui também, né, todo a instrução a respeito dos textos bíblicos, né, como ler a Bíblia, vai ter aqui um guia de abreviações, vai falar sobre os estilos literários, vai dar um breve resumo de muita coisa para você, porém, acho que a minha já está toda rabiscada. Porém, o diferencial dela é que as notas de rodapé são, deixa eu pegar aqui, são todas referências ao catecismo. Então é legal que o trabalho que você desenvolve com ela é muito legal. Ela propõe a você fazer uma ligação entre Sagradas Escrituras e Sagrado Magistério, né? O catecismo nada mais é que o Sagrado Magistério impresso. O que a igreja nos ensina, né, ao invés de ser de forma, né, falada, é impressa. Tá aqui, tinta e papel. Então é legal que quando você pega aqui,
eu uso essa Bíblia aqui como guia, né? É por ela que eu vou projetar, vou fazer as aulas da nossa formação bíblica na paróquia, no qual eu frequento e participo aqui. Então é interessante que nós temos aqui como ler, né, os textos. As pessoas, eu não fico lendo, né, na formação, mas eu destaco aqui os pontos que eu quero trabalhar. E ao final, como por exemplo aqui, né, quando fala aqui, ó, capítulo 29 do livro do Gênesis, quando Jacó ele vai conhecer Raquel. Então, tem todo o texto, né? Tudo isso vai se passar lá na Mesopotâmia. E quando você vem para as notas de rodapé, eu grifei aqui até o ponto que eu usei na formação bíblica. Esse aqui, ó, aqui do catecismo, é o ponto 2373. Olha que interessante. Então, toda a visão da igreja a respeito desses temas. E é interessante pelo seguinte, se você pensar, a igreja nesse contexto de Antigo Testamento, ela enquanto instituição, ela não existia. Então, por que vamos trabalhar a visão de uma instituição que não existia naquele momento? Mas se você entende que a igreja ela é fundada por Deus, ou seja, digamos assim, ela tem o seu DNA divino também, né? Então, de certa forma, ela também sempre existiu, sempre estava já viva no querer, já tinha um papel na economia de salvação. Então, ela poderia não existir enquanto instituição com a hierarquia que nós temos, mas ela já era sonhada e já era, de certa forma, uma realidade no coração de Deus, que entrando na nossa dimensão de tempo e espaço, né, ela passa a existir de outra forma, né, de forma mais palpável, que nós podemos participar. Então é interessante que você estabelece essa ligação bem legal entre Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras. Para quem quer fazer uma pesquisa pessoal, para quem quer desenvolver um estudo diferente no grupo de oração, ou para quem quer inovar, ter uma carta na manga diferente, né, para trabalhar muitos pontos interessantes no seu ministério de pregação, essa aqui é uma ferramenta fantástica, né? É uma pena não ter em português. Eu não sei como seria para conseguir os direitos disso aqui para alguma editora, né, publicar aqui em português no Brasil. Mas ela é maravilhosa, né? Depois, se você olhar aí, tem os links para você adquirir essas Bíblias aqui que eu estou mostrando para vocês. E seguindo ainda com Bíblias em outros idiomas, eu quero apresentar para vocês as duas vulgatas que eu tenho aqui em casa. Essa aqui, a Bíblia Sacra Vulgata da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Essa empresa, se eu não me engano, eu acho que ela é protestante, mas ela faz itens tanto para católicos quanto para protestantes. Essa Bíblia aqui, por exemplo, eu adorei, gostei demais dela. Já falo dela, e tenho essa aqui que é a Nova Vulgata, que essa aqui eu ganhei de presente da minha esposa quando ela estava em peregrinação. Aí lá numa livraria do Vaticano, ela, antes de vir embora, né, consegui mandar mensagem a tempo, indicação do meu amigo, o João Cláudio Rufino, que, na minha opinião, né, sendo muito sincero, João, já deixa aqui, você sabe que eu sou seu fã. Em questão de leigo, eu acho que não tem leigo que sabe mais de Bíblia que o João. Sempre que eu tenho uma dúvida, alguma coisa, eu pergunto para ele. De certa forma, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. O João é fera demais, é muito fera. Eu sou muito fã dele. E não acho que é concorrência que a gente faz, não, porque se fôssemos traduzir isso, eu pratico jiu-jitsu. Se fôssemos traduzir isso em faixa, é como se o João já fosse faixa coral e eu fosse um cara que acabou de pegar a faixa roxa. Então,
Então, perto do João, eu nunca vou ser adversário para ele. Para mim é uma grande alegria ter a amizade dele e poder tirar dúvida com ele, né, nesse assunto. O meu forte mesmo é a história da igreja, né? Mas eu sou apaixonado por Bíblia e louvo a Deus por ter a amizade do João e poder tirar a dúvida com ele quando eu não sei de alguma coisa. Mas, voltando aqui, essa aqui, se você chegar lá no site aí, colocar Sociedade Bíblica do Brasil, né, Vulgata, você vai achar, né? É bem acessível e é legal que eles publicam a Vulgata, a Septuaginta, que é a Bíblia antiga, né? Que é o Antigo Testamento, só que em grego, né? Eles publicam também uma que eu vou mostrar aqui agora, que é o Novo Testamento em grego, e também eles têm a Bíblia em hebraico. É muito legal os produtos deles, e também tem um box que você compra, vem todas juntinhas assim, né? E aí, o que eu fiz? Eu comprei esses 2 livrinhos de gramática do latim, porque eu falei assim, não, eu quero ir voltando no tempo aos poucos, né? Mas eu quero fazer essa experiência de esforço intelectual. Eu quero aprender sozinho, né? Você não acha muito professor de latim por aqui em Pindamonhangaba, né? Também, se tivesse, eu ia adorar. Mas comprei esses 2 livros de gramática e essa Bíblia aqui. Aí, todo dia eu fazia um exercício e abria a Bíblia para ver se eu conseguia entender alguma coisa. Demorou. Aí de vez em quando eu começava a entender. Essa palavra eu entendi. Essa palavra eu não sei o que significa, mas pela terminação dela eu sei que é um verbo. Essa palavra aqui eu sei que a declinação dela é tal. Até o ponto de eu conseguir ler, né? Eu não vou conversar com ninguém em latim, mas eu consegui ler. E é muito legal porque o latim durante muito tempo ele foi a língua da ciência, né? E até hoje é a língua da igreja. Se você vai no site do Vaticano, vou deixar aqui para vocês também no site do Vaticano, tem muitos documentos antigos que você escolhe, né, o idioma que você quer ler, e eu, para questão de treino, vou lá sempre, pego lá, salvo em PDF para mim, na opção de latim. Então eu fiquei apaixonado. E aí, eu peguei aqui, né, deixa eu pegar os mais, aqui ó, também, vou riscando. Então você pega aqui, ó, todas o colorido, né, são as observações que eu vou fazendo sobre o local, o personagem, com quem está interagindo, e o que está escrito, o que está circulado de vermelho eram as palavras que eu não sabia o significado. Para treinar, vai uma dica de estudo para você, quando você escreve, você guarda melhor na cabeça. Então tem página aqui que é só riscar, aqui ó, é só risco vermelho, tá começando, né? E aí foi muito bom, sabe? Essa Bíblia andou comigo para lá e para cá. As últimas peregrinações que eu fiz, eu levei ela comigo. Inclusive, quando eu abro aqui, ó, eu já deixo aqui um mapinha que eu explicava para a galera e gravava alguns vídeos também. Esse é um mapa que eu fiz da Terra Santa. Fiz no pano, porque você pode dobrar, ele não fica todo amassado, feião. E lá nos lugares que nós parávamos para conversar com a galera, explicar e tal, eu aproveitava para gravar alguns vídeos também e dividir isso com o pessoal da internet. Agora, para falar da diagramação dela, vamos lá. O que nós temos para falar da diagramação dela? Um ponto positivo. Quando você começa, tem uma introdução, né, desse livro, e também, para você que não sabe, a Vulgata vai ser não a primeira tradução do texto grego e dos textos gregos e hebraicos para o latim. Já existiam mais naquela época, mas foi a primeira tradução oficial que a igreja abraçou, né? São Jerônimo vai fazer isso a pedido do Papa Damaso, e ela se torna a Bíblia padrão da igreja, né? Então tem algumas observações aqui a respeito da tradução e tal, nos livros, porém, entra aqui, a diagramação dela é péssima,
péssima, péssima. Eu só gostei dela pelo estudo do idioma. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ó, ela também não tem divisão dos livros. Isso aqui tudo foi eu que colei, aquele plástico com papel que eu deixei colorido. E aí aqui, esse aqui tá marcando em azul. Os capítulos eu marco em azul, mas se você for ver, não tem muita diferença do tamanho do número do capítulo para o tamanho do número do versículo. Então, a diagramação é muito ruim. Eu acho que pelo tamanho dela e o pouco de nota de rodapé que tem aqui, que são só algumas citações, comparações com o grego, assim, tudo só com nomenclatura, que abreviações e tal. Então, de repente, não precisava nem ter, né? Fazia junto aqui com a página de introdução e estava tudo certo. E deixava a letra mais confortável. Então, é muito complicado isso aqui. Se pegar aqui, vamos pegar que o pessoal fica mais familiarizado com os textos do Novo Testamento, né? Se pegar aqui, ó, início do Evangelho segundo Mateus, né? Não tem aqui, né, genealogia de Jesus, o anúncio do nascimento. Eu tive que ir escrevendo tudo, porque às vezes eu pelo menos não decoro passagem bíblica, né? Mas eu falei assim, não, peraí, eu sei que Jesus multiplicou os pães, e eu vou procurar aqui, multiplicação dos pães, né? Nossa, nem tabuada eu decorar versículo bíblico, eu não vou fazer isso. Então, o Sermão da Montanha, poxa, eu sei que isso é real, não é coisa da minha cabeça. Então eu vou procurar na Bíblia. Mas se não tem nada escrito, né, aí fica mais difícil. Então eu fui escrevendo tudo à mão aqui. Para o estudo do idioma é super legal, mas a diagramação dela é muito ruim, né? Então, tipo assim, você quer aprender latim? Legal, é um excelente material. Mas você vai penar um pouquinho porque a diagramação fica devendo. Ainda na linha do latim, né, eu passei a usar essa aqui, a Nova Vulgata, que falei, né, do João, quando estava falando dessa Vulgata aqui. O João que me indicou pegar a Nova Vulgata. E eu falei para ele, cara, onde eu acho isso? Ele falou, o mais fácil você vai achar na Itália, né? Eu falei, caramba. Aí ele falou, não tem ninguém da sua família que está lá em peregrinação, não tem nenhum amigo seu missionário que está lá. Daí eu lembrei, acesse. Aí eu já mandei mensagem para ela e deu tempo de trazer. Ela é linda, essa Bíblia aqui é linda. Então você tem aqui essa capa aqui de proteção, mas quando você abre aqui, ó, olha que bonito. É toda verde e tal. E aí ela tem, né, uma coisa que é melhor que a Vulgata, que é o quê? É uma fonte maior. Porém, a diagramação dela continua desgraçada de ruim. É impressionante. Vamos aqui para o Novo Testamento também, ó. Você vê que a minha está menos riscada porque eu fui usando depois dela. Então tem coisa que eu estudei aqui que eu segui com os estudos e não fiz igual aqui, fui seguindo em diante, né? E você pegar aqui, mesma coisa, ó, tudo eu tive que escrever os títulos dos assuntos abordados, né? A pregação de João Batista, martírio dos inocentes, Jesus em Nazaré, né? Apelo de João Batista à conversão, os magos do Oriente, então tudo eu tive que escrever à mão porque a diagramação dela é muito ruim. Porém, a letra é muito confortável. E uma coisa que essa aqui tem também, que essa aqui não tem, é página de introdução. Tipo aqui, ó, você vai começar o Novo Testamento, né? Aqui, ó, Novo Testamento. Aí você vira a página, já tá aqui, Evangelho de Mateus. E mais nada, não tem observação, não tem página de introdução, não tem nada. Então, é como eu falei, assim como essa, para estudo de idioma, ela é fantástica, maravilhosa. Ela não tem nem mapa, agora que eu tô vendo aqui, ela não tem nem mapa, não tem quase nada, né? Para estudo de idioma, é maravilhoso, tá? Agora, a questão de diagramação, ela também fica devendo bastante. Por fim, vamos essa aqui, ó, a do texto do Novo Testamento em grego.
Ela, você vê que ela tá mais, ela não tá apagado, o dourado dela, porque ela é bem mais nova, né? Ela é daqui, ó, da Sociedade Bíblica do Brasil, igual essa daqui. Acho que dá pra ver agora aqui, ó. Tem o combinho que eu falei pra vocês, né? Aí tá aqui, aí aqui vem a Septuaginta, que ela é azul, é muito bonita. E em marronzinho, que é a Bíblia em hebraico. Muito, muito, muito legal. Aí tem um combo para você levar. A diagramação dela é muito melhor que as duas Vulgata. Muito melhor, dá pau, né? Como essa aqui também é só por questão de idioma, estudo de idiomas, então tem coisa que para mim não, nota de rodapé, página de introdução, eu não vou ligar tanto. Mas você vê como que ela é muito mais caprichada, ó. Ela já tem mapa, as outras ali não tem, né? Tem aqui, né, uma apresentação, fala, né, dessa edição da Bíblia em grego e tal. E até o tipo de estudo que eu desenvolvo aqui é diferente, ó. Você pegar aqui, ó, quando começa o Evangelho, né, segundo Mateus. Então, as minhas anotações é o que? O que é artigo? O que é o artigo feminino, masculino, né? O que significa essa palavra? O que significa essa frase? Ó, igual fazia antes, né, de circular em vermelho a palavra que eu não sabia o significado. Olha esse trecho aqui, ó. E aí, da mesma forma que eu fiz com o latim, eu fiz com o grego. Então, eu não simplesmente peguei a Bíblia achando que magicamente de ficar olhando para ela, nossa, uma hora eu vou entender. Não, não é isso. Aí eu fui e comprei esses dois livrinhos aqui de gramática do grego koiné, que é o grego bíblico, tá? Você tem mais de um tipo de grego bíblico é esse grego koiné. Então eu vou fazendo as lições aqui, né? Uma por dia, tem os exercícios de tradução, tem o vocabulário, tem as declinações como no latim. Então tem algumas regras gramaticais que são muito parecidas, então não deixa de ser mais fácil, mas é menos difícil, né? E também tem ao final dos exercícios, né? Tem uma passagem bíblica que eles pedem para a gente ler, não precisa escrever, anotar nem nada, mas para você ler, para você começar a ter contato com o idioma. E é uma experiência bem interessante, porque o latim é a origem da nossa língua e o alfabeto é meio que o mesmo. A gente tem algumas coisas diferentes aí devido à influência americana nova agora. Temos gírias, temos um tanto de expressões novas, né? Nós estamos falando de uma língua morta, né? Mas ainda tem muita semelhança. Então, é um pouco mais fácil de você conseguir aprender. Agora, aqui, olha isso aqui, gente, parece um monte de fórmula matemática. Mas é muito legal, tipo, quando você consegue identificar algumas palavras, você consegue identificar algumas declinações, as coisas começam a ficar mais claras, assim. A mesma sensação que eu tenho hoje lendo algumas coisas aqui e entendendo, quando eu consigo entender uma frase, nossa, eu quase estouro champanhe aqui de alegria, porque é muito gostoso isso, é muito legal você sentir esse esforço intelectual e ver que você está progredindo. É muito legal, é uma experiência muito bacana. E falando da diagramação dela, né, muito melhor do que as outras. As Vulgatas, elas estão em colunas, assim como os textos estão em colunas, assim como as outras Bíblias aqui, tanto a Didache Bible quanto as em português. Essa aqui não, essa aqui você vê, ó, ela não tem coluna, é a página só. Porém, ainda que o texto aqui, ó, esteja em grego, você tem o título das passagens. Não custava nada, é a mesma empresa. Por que não fez nessa aqui também, sabe? E a fonte é muito mais confortável. Nossa, muito mais confortável. Então, quando você pega aqui, ó, o início do Evangelho de Marcos, você vê lá, Jesus chama os 4 pescadores, homem com espírito imundo,
muitas pessoas são curadas, Jesus prega nas sinagogas, a cura de um paralítico, a questão do jejum, chamado de Levi, uma multidão à beira-mar, o homem da mão ressequida, Jesus e o sábado. Então, essa Bíblia aqui, ela é muito melhor projetada, sem dúvida. Olha, tem mapa atrás também, sabe? Sem a menor sombra de dúvida, né? E é muito legal quando você pega aqui, igual, aqui ó, primeira carta de Pedro. Então eu já começo a entender os nomes próprios, nomes de cidade, nome de região, algumas falas, algumas expressões que Jesus e os apóstolos falam, perguntam. É muito legal quando as coisas começam a fazer sentido na sua cabeça. É uma experiência muito legal. Eu espero que você queira passar por ela também, é muito boa. E só a título de curiosidade que eu quero mostrar aqui para vocês, outras duas Bíblias que eu tenho aqui, eu só guardo, não as uso. Essa aqui é uma Bíblia Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Metade dela está em português e metade está em chinês, porque eu ganhei de uma moça que ela é membro da Canção Nova, e um retiro que nós fomos fazer uma vez, no qual a gente assim simulava, né, situações de perseguição que os cristãos passavam em diversos países, e eu fiquei, digamos assim, no país da China, né? E ela me deu de presente essa Bíblia e eu guardei até hoje aqui. É muito legal. Olha só, você tem de um lado o texto, né, tudo em kanji, e o outro você tem o texto em português. E a outra Bíblia que eu guardo com muito carinho, essa aqui está toda arrebentada, é a Bíblia Teb. Acho que o pessoal da minha idade e mais antigo deve ter uma dessa aqui. Tinha nas capas geralmente marrom e preta. E uma vez apareceu essa aqui, a capa branca, lá na loja da Canção Nova, que hoje onde hoje é o prédio da TI, mas já foi antes o prédio do posto médico. No início era o prédio da rádio. Meu pai trabalhou lá há muito tempo e tinha uma lojinha lá. E aí eu vi essa Bíblia, eu fiquei encantado, né? Pedi para minha mãe e a minha mãe foi lá e me deu, né? Comprou para mim. E foi a primeira Bíblia que eu ganhei, né? E eu guardo ela com muito carinho porque ela é a primeira e porque tem uma dedicatória do Padre Jonas. Então eu peguei, acho que essa é a melhor fase da Canção Nova, que o padre já era assim mais velho já quando eu cheguei a morar lá, mas ele era bem mais ativo, bem mais próximo da comunidade, tinha bem mais saúde e tal. Então, principalmente a gente ali, os filhos da comunidade, ele fazia questão de participar dos nossos aniversários, de frequentar nossa casa. Ele saiu muito em missão, quer dizer, o meu pai saiu muito em missão com ele, né? Eu gostava de olhar assim para o padre como se ele fosse o professor Xavier, e os outros membros que odiavam ele eram os primeiros X-Men. E era muito legal ver a amizade e a proximidade do meu pai com ele. E ele ia muito em casa, a gente jogou bola junto. E hoje, ser apaixonado por Bíblia, me formar em teologia, fazer pós-graduação em Sagradas Escrituras, amar estudar a história da igreja, eu não tenho dúvidas de que isso não é só uma vocação minha, mas parte dessa vocação, sem eu perceber, foi regada ali, nos pés do Padre Jonas. Muito do que eu falo nas minhas pregações, muito do que eu vou dividir, da minha didática, sem perceber, acaba exalando isso, mostra a minha origem. E as pessoas acabam falando, nossa, você é da Canção Nova, você é não sei o quê. Não por saberem o meu nome, mas pelo jeito. E são pessoas mais velhas que acompanharam a Canção Nova dos anos 90 para cá. Então pegaram aquelas primeiras gerações ali de pregadores dos anos 80 e anos 90, sabe? Então para mim é uma grande honra hoje poder dividir tudo isso com vocês, mostrar esses exemplares que eu tenho aqui. Sou apaixonado por isso, fico muito feliz de saber que por meio dos meus vídeos
as pessoas começam a gostar mais desse assunto também. E é isso. Espero que você encontre a Bíblia que atenda, né, às suas necessidades. Espero que você entenda o que é que você quer estudar da Bíblia, o que é que você quer fazer, né, na sua vocação com isso. Você quer simplesmente conhecer mais da Bíblia? Você quer simplesmente fazer uma pesquisa, né? Você quer elaborar, né, um roteiro de estudo sozinho ou em grupo, na sua paróquia, na sua casa? Depende do que você vai fazer, você vai precisar de uma ferramenta específica que vai te ajudar nisso, né? Lembrando que a Bíblia é só uma ferramenta. Eu sempre reforço, não interessa a tradução, mas existiu um momento em que a igreja não tinha Bíblia, mas não existiu um momento em que a Bíblia, da forma como nós entendemos e concebemos, existiu sem a igreja. Esse olhar cristocêntrico, essa busca de união Antigo e Novo Testamento, esse conceito de existir a palavra registrada por consequência, ela é só registrada por consequência da tradição. Então isso é ferramenta. Não caia na tentação de achar que você pode pegar isso aqui e interpretar do jeito que você quiser, dar o significado que você quiser, rezar do jeito que você quiser. Todo documento, ele pertence a um contexto histórico, ele tem um redator, ele tem um objetivo, ele tem um público-alvo. A Bíblia não foge disso. Tem os seus redatores, tem o seu objetivo, tem o seu público-alvo, tem uma didática. Quando você retira isso do seu contexto, você deturpa tudo que está escrito aqui. Se eu pegar e mandar para você uma mensagem no WhatsApp e querer ler fora do contexto, eu deturpei a mensagem. Não tem como eu interpretar a mensagem que eu quiser, do jeito que eu quiser, de quem me manda. Ah, mas eu entendi isso. Ah, mas eu falo assim. Está errado. Pode ser a sua vontade, mas está errado. Então, tenha isso em mente. Mais importante do que uma Bíblia escrita é o Sagrado Magistério, porque a igreja já vencia diversas perseguições antes de ter uma Bíblia. Já havíamos santos, mártires, já havíamos pessoas que davam a vida pelo Evangelho vivido e não tiveram oportunidade de ler, de ter esse projeto literário como nós temos hoje. Então, tenha isso em mente, que você vai conseguir entender qual é a melhor ferramenta para o objetivo que você quer alcançar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.